A Rússia sangrou pelo território que tomou no sudeste da Ucrânia. Meses e milhares de soldados foram gastos para conquistar avanços que Putin acreditava que posicionariam seu exército para uma ofensiva de verão em 2026. Putin estava errado. A Ucrânia virou tudo de cabeça para baixo. Os ucranianos retomaram o que é deles, e a linha de frente sudeste de Putin desabou em apenas um mês. Esta é uma vitória que será estudada por 100 anos, e nós vamos explorar todas as razões pelas quais a Ucrânia escolheu atacar agora. Mas antes disso, aqui está um número principal: 400 quilômetros quadrados, ou cerca de 154 milhas quadradas, foram recuperados pela Ucrânia em aproximadamente um mês. Isso é de acordo com o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, que afirma que a Ucrânia retomou essa quantidade de território, além de 8 assentamentos, das mãos da Rússia desde janeiro. Syrskyi fez essas declarações em 23 de fevereiro, com a implicação de que mais libertações podem estar a caminho. Todos os ganhos foram obtidos por unidades aerotransportadas ucranianas operando ao lado de unidades adjacentes, o que, em termos práticos, significa que a Ucrânia usou drones para devastar as forças invasoras russas, seguidos por infantaria e unidades mecanizadas para eliminar os remanescentes. Isso é um movimento poderoso da Ucrânia. E é importante tanto pelo local onde aconteceu quanto pela quantidade de território libertado. O que o Independent informa que a maior parte da ofensiva ucraniana de 2026 contra a Rússia aconteceu na direção de Oleksandrivka. Para um leigo, essa pequena vila, que tinha uma população de menos de 4.000 pessoas no ano em que Putin lançou sua invasão, pode parecer irrelevante. Não é Oleksandrivka é uma vila singular porque fica no ponto de encontro de 3 dos oblasts mais importantes da Ucrânia, Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. A Rússia vem atacando os 3 durante boa parte da invasão, e tinha grandes planos para os 2 últimos em 2026. Pelo menos, tinha. À medida que a Ucrânia avança mais fundo em direção a Oleksandrivka, ela está libertando vastas extensões de território que a Rússia pretendia usar como plataforma de lançamento para avanços mais profundos em Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk este ano. O que também é interessante sobre esta contraofensiva recente é que ela vem logo após um impulso semelhante da Ucrânia na direção de Donetsk em setembro. Aquela ofensiva viu a Ucrânia se concentrar principalmente no Oblast de Donetsk, onde recuperou 160 quilômetros quadrados, ou cerca de 61,7 milhas quadradas, de território que depois pôde fortificar, transformando a ofensiva de Putin pela cidade de Pokrovsk em um massacre ensanguentado que custou à Rússia muito mais soldados do que teria perdido de outra forma. Isso já dá uma pista de uma das razões pelas quais estamos vendo a Ucrânia avançar em direção ao sudeste, mas vamos falar mais sobre isso em alguns minutos. Quanto à contraofensiva, ela não parece que vai parar tão cedo. De acordo com a United 24 Media, Syrskyi também relatou que as operações seguem em andamento na direção de Oleksandrivka, o que sugere que as forças ucranianas estão avançando para recuperar ainda mais território enquanto aproveitam a perda de acesso da Rússia ao Starlink. É possível que esse avanço não pare até que a Rússia encontre um substituto adequado, o que não parece provável tão cedo. No momento, a melhor ideia da Rússia foi usar balões para carregar terminais 5G, mas esses balões atualmente só conseguem voar por alguns dias de cada vez. Isso não substitui nem de longe uma constelação gigantesca de satélites, e significa que a comunicação ao longo da frente continua quase impossível para a Rússia. Quando as forças de Putin não conseguem se comunicar, a Ucrânia aproveita. É isso que estamos vendo no Sudeste, e a situação só vai piorar para a Rússia. Nosso plano permanece inalterado: cumprimento eficaz das tarefas definidas com máxima preservação da vida e da saúde de nossos defensores, fortalecimento da capacidade defensiva e desenvolvimento de capacidades em cada setor da frente, disse Syrskyi em uma postagem no Telegram na qual relatou os enormes ganhos obtidos pela Ucrânia. Ele acrescentou: estamos trabalhando de forma sistemática e coordenada para libertar a terra ucraniana. E talvez esse seja o ponto principal aqui. A Ucrânia não se lançou em uma ofensiva que esteja custando um número incontável de soldados apenas para recuperar algum território. Tudo o que estamos vendo agora no sudeste do país está sendo cuidadosamente calculado para garantir que a Ucrânia recupere a maior quantidade possível de território com o menor custo possível para suas forças armadas. Isso é o completo oposto da abordagem russa.
Putin não tem outra estratégia além de jogar carne de canhão no moedor de carne das defesas ucranianas, razão pela qual a Rússia já perdeu 65 mil soldados entre mortos e feridos somente em 2026, como afirmou o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Conferência de Segurança de Munique em meados de fevereiro. Se a Rússia continuar assim, terá perdido algo em torno de 390 mil soldados até o fim do ano, e isso é uma estimativa otimista. Quando dissemos que a Rússia sangrou pelo território que a Ucrânia libertou no último mês, era disso que estávamos falando. Agora que as linhas russas no sudeste estão desabando diante do avanço ucraniano, é isso que 400 quilômetros quadrados em um mês realmente significam. Em 17 de fevereiro, a Melsveik destacou que o ritmo dos ganhos recentes da Ucrânia foi tão alto que o país recuperou mais território da Rússia desde o lançamento da sua contraofensiva no sudeste do que havia recuperado nos últimos 2 anos e meio. E essa afirmação foi feita quando os ganhos da Ucrânia ainda estavam em 201 quilômetros quadrados, ou 77,6 milhas quadradas. Avançando apenas uma semana, os ganhos agora são o dobro disso, transformando o que já era uma contraofensiva impressionante em algo verdadeiramente histórico. No processo, a Ucrânia também retomou alguns assentamentos importantes que a Rússia pretendia usar como pontos de partida para futuras ofensivas. A RBC Ucrânia destaca alguns deles, observando que a Ucrânia libertou Nechaiva, Pichani, Andriiva, Radizny, Ostapilsk e Novy Zaporizhzhia, todos na direção do setor de Oleksandrivka mencionado anteriormente. Quando Sirski disse que a abordagem da Ucrânia era sistemática, ele estava se referindo a como a Ucrânia limpou essas localidades das forças russas de forma extremamente precisa, para que todas elas possam ser usadas agora para sustentar uma ofensiva mais forte, depois, uma defesa mais sólida contra as forças russas. Esses assentamentos não fazem parte de algum tipo de zona cinzenta em que o combate entre Ucrânia e Rússia ainda está em andamento. A RBC Ucrânia acrescenta que forças russas não foram vistas em nenhum lugar perto desses assentamentos em nenhum momento das 2 semanas anteriores a 24 de fevereiro. Com essa contraofensiva, combinada com o que ainda pode estar por vir, a Ucrânia também alcançou objetivos ligados à manutenção das suas cadeias de suprimento, o que, por sua vez, permite que ela mantenha o ritmo garantindo que as entregas de munição não sejam interrompidas e que os feridos possam ser evacuados do campo de batalha. Tudo isso significa que os ganhos russos foram revertidos em aproximadamente um mês, e a Ucrânia agora está em posição de se preparar para aquilo que acredita que está por vir. E isso nos leva de volta à pergunta sobre por que a Ucrânia escolheu justamente agora para lançar sua contraofensiva no Sudeste. Mas antes de irmos mais fundo nisso, é exatamente por isso que fazemos o The Military Show, para explicar como o poder realmente se move no campo de batalha. Se você quer mais desse tipo de análise, certifique-se de se inscrever no canal. Então, poderíamos dizer que a Ucrânia lançou sua contraofensiva como forma de esfregar a derrota na cara da Rússia. Uma humilhação imposta a Putin que ele não esperava, em certo sentido. No entanto, embora humilhar o presidente insano da Rússia seja sempre algo positivo para a Ucrânia, há várias outras razões pelas quais a Ucrânia está avançando agora no Sudeste, começando por algo que o próprio Putin vem tentando fazer. Putin passou os últimos meses tentando estabelecer uma narrativa específica. Com as negociações de paz em andamento, sendo a mais recente em Genebra, que produziu pouco progresso, Putin tenta apresentar a Rússia como uma força irresistível e a Ucrânia como um pequeno país desmoronando diante do poder russo. Qualquer pessoa que tenha acompanhado os últimos 4 anos de combate sabe que essa narrativa é absurda. Mas, de tempos em tempos, a Ucrânia precisa reforçar esse ponto sempre que parece que Putin está conseguindo manipular a situação a ponto de convencer os Estados Unidos, que se colocaram como principal mediador nas negociações de paz, de que a Rússia está à beira da vitória. Essa narrativa precisava ser destruída, e a enorme contraofensiva ucraniana faz exatamente isso. Segundo o Wall Street Journal, o simples fato de a guerra na Ucrânia ter oficialmente entrado em seu 5º ano já mostra que a vitória russa que Putin tenta vender como inevitável está longe disso. A Ucrânia desmoralizou as alegações dos generais russos sobre ganhos significativos ao praticamente limpar a cidade de Kupisk, no nordeste, das forças russas e ao retomar várias vilas na região sudeste de Zaporizhzhia, diz o jornal. E esse é exatamente o ponto.
Enquanto Putin tenta pingar sua narrativa falsa no ouvido coletivo dos Estados Unidos, a Ucrânia responde com fatos crus. Cada milha quadrada libertada pela Ucrânia é um sinal para Washington de que a Ucrânia está longe de estar fora da luta. Nenhum exército à beira do colapso, como Putin afirma, seria capaz de fazer o que a Ucrânia está fazendo agora. E, como disse Seth Jones, presidente do Departamento de Defesa e Segurança do Center for Strategic and International Studies, tudo o que Putin realmente tem agora é a tentativa de convencer os Estados Unidos de que a Rússia está vencendo. Esse é o grande avanço em uma guerra que seu exército é incapaz de vencer, disse Jones sobre o que Putin está tentando fazer com sua narrativa, acrescentando: a verdadeira esperança é que os Estados Unidos venham em seu socorro. Mas o colapso da narrativa é apenas o começo. Uma das coisas que a Ucrânia está fazendo é se preparar para absolutamente aniquilar ainda mais forças de Putin em 2026. Mas antes de explicarmos como, há outra razão para a contraofensiva no Sudeste que precisa ser abordada. Uma das coisas que a Ucrânia está fazendo com esse avanço é forçar Putin e seus chefes militares a tomarem decisões difíceis sobre o que fazer com as forças de reserva que a Rússia mantém nos territórios ocupados da Ucrânia. O capitão Dmytro Filatov, comandante do 1º Regimento Separado de Assalto da Ucrânia, destaca isso ao apontar como a Ucrânia está obrigando a Rússia a jogar um jogo que Putin não quer jogar. Não estamos focados na penetração mais profunda possível, disse Filatov sobre os ganhos recentes da Ucrânia, indicando que os números de manchete não são tão importantes quanto aquilo que esses ganhos permitem à Ucrânia fazer. Em vez disso, um dos objetivos da Ucrânia é forçar o inimigo a deslocar suas reservas não para onde ele planeja, mas para onde nós planejamos. Tudo se resume a tomar a iniciativa, o que se conecta ao ponto que já fizemos sobre a narrativa de Putin e ao ponto que estamos prestes a fazer sobre como a Ucrânia pretende usar o território que recuperou. Isso é a Ucrânia assumindo o controle do campo de batalha a obrigar a Rússia a dedicar soldados a territórios que ela acreditava já ter consolidado. E, claro, o inevitável acontece por causa disso. Mais soldados russos morrem depois de serem deslocados para operações muito diferentes daquelas para as quais estavam se preparando. Isso produz um efeito combinado, drena as reservas russas em um momento em que Putin não precisa disso acontecendo e enfraquece ofensivas e defesas russas em outros pontos, criando ainda mais oportunidades para a Ucrânia. Putin foi avisado de que algo assim estava vindo. Lá em janeiro, o próprio Syrskyi anunciou que a Ucrânia planejava novas operações ofensivas em 2026. A UAR citou o comandante-em-chefe ucraniano dizendo: portanto, conduziremos uma operação estratégica defensiva, ao mesmo tempo, entendemos que não se pode vencer apenas na defesa. Assim, realizaremos operações ofensivas e lutaremos para manter a iniciativa operacional, porque isso força o inimigo a empregar e retirar uma quantidade significativa de pessoal, armas e munição para conter nossas ações ativas. Syrskyi basicamente explicou a Putin o que estava prestes a acontecer antes mesmo do avanço começar, e mesmo assim a Rússia não pôde fazer nada para impedir. A abordagem sistemática adotada pela Ucrânia para alcançar seus ganhos mais recentes claramente foi planejada com bastante antecedência, a ponto de a Ucrânia ter confiança suficiente para revelar sua mão porque já sabia que havia vencido a rodada. Tudo o que Syrskyi disse que aconteceria, aconteceu. E parece que a estratégia de forçar a Rússia a queimar mais de suas reservas está funcionando. Como a Euronews reportou em 20 de fevereiro, a Rússia agora estuda usar uma forma de convocações militares contínuas e involuntárias, o que, na prática, equivale a uma mobilização disfarçada para empurrar mais reservas para a Ucrânia. Os voluntários estão desaparecendo, e a Rússia está sendo obrigada a mandar para a guerra pessoas que não querem lutar apenas para tapar os buracos que a Ucrânia está abrindo. Isso é brilhante da parte da Ucrânia. Agora, ela controla a situação no Sudeste. E esse controle nos leva de volta a algo que insinuamos ao longo de todo o vídeo. No momento, a Ucrânia está na ofensiva, e isso já está causando caos nos planos de Putin para as reservas russas. Mas, na verdade, a ofensiva ucraniana está sendo conduzida com a defesa em mente. Por quê? Porque a Ucrânia sabe o que a Rússia está planejando para o verão. No início de fevereiro, o Institute for the Study of War, ISW, relatou que o comando militar russo vinha se preparando para uma ofensiva em larga escala no verão, focada nos territórios do sul e do leste da Ucrânia.
Em outras palavras, exatamente as regiões onde a Ucrânia está avançando agora. Essa ofensiva já estava em dúvida antes mesmo de virem à tona as notícias dos ganhos ucranianos, pois o ISW destacou que o exército russo provavelmente não tem as reservas necessárias para alcançar seus objetivos, que aparentemente incluem uma ofensiva rumo às cidades de Kramatorsk e Sloviansk, em Donetsk, além de um avanço na direção de Zaporizhzhia City e Orikil. A Rússia já tinha dificuldade para conquistar o território que precisava usar para lançar essas ofensivas. Agora, perdeu ainda mais. E a Ucrânia não vai ficar parada agora que libertou 400 quilômetros quadrados na direção em que a Rússia pretende avançar. Muito pelo contrário. Construir defesas de atrito entrará em breve na agenda da Ucrânia, com a fortificação provavelmente já em andamento e devendo se intensificar assim que a Ucrânia concluir seu avanço atual. Andriy Tramarov, oficial da reserva das Forças Armadas da Ucrânia, essencialmente confirmou isso à UNN ao comentar a contraofensiva histórica. Kramarov observou que a Ucrânia havia sido relativamente relaxada em sua abordagem em relação a Zaporizhzhia, em particular, mesmo com a Rússia acumulando cerca de 150 mil reservistas naquela direção. Acontece que nós também não tínhamos construído uma defesa suficientemente sólida ali. Os russos trouxeram reservas e conseguiram ocupar certas posições, disse o oficial ao UNN. O avanço ucraniano recuperou algumas dessas posições, e isso envia a Putin uma mensagem clara: a Ucrânia não cometerá o mesmo erro duas vezes. Se a Rússia realmente pretende lançar uma ofensiva de verão no sudeste da Ucrânia, ela terá que fazê-lo através de enormes zonas de morte que a Ucrânia agora pode construir graças à libertação de tanto território. A Rússia jamais esperou a resistência que está prestes a enfrentar. E as novas defesas ucranianas vão triturar os soldados enviados para o sudeste durante o verão. Para entender por quê, vamos dar uma olhada no que passaram a ser conhecidas como as zonas de morte da Guerra da Ucrânia. Frequentemente se estendendo por até 20 quilômetros, ou pouco mais de 12 milhas, além da linha de frente. As zonas de morte são áreas que a Ucrânia saturou com tantas camadas de defesa que se torna inevitável que a Rússia precise derramar o sangue de milhares de soldados para cada pequeno avanço dentro delas. A Ucrânia usa o terreno a seu favor nessas zonas, como explica a United 24 Mídia. Arame farpado está espalhado por toda a parte. Parte dele é colocada em grandes rolos estendidos pela frente, prendendo os soldados russos e forçando-os a cortar lentamente a passagem. Redes de arame mais fino também são colocadas no solo, prontas para rasgar as pernas de soldados desavisados, causando ainda mais atrasos. Se a Rússia tentar empurrar unidades mecanizadas através dessas zonas de morte, encontrará dentes de dragão e fossos antitanque, mais uma vez feitos para desacelerar o avanço. Minas antitanque estão por toda a parte, esperando para arrancar as esteiras dos tanques e destruir veículos blindados conforme avançam. E então vêm os drones. Milhares deles. Operados tanto de trás das zonas de morte quanto de túneis que a Ucrânia construiu dentro delas, alguns desses drones observam e outros destroem. Drones de reconhecimento varrem quilômetros das zonas de morte procurando forças russas de assalto. Quando as encontram, geralmente presas no arame farpado e nas defesas antitanque, entram em cena os drones de ataque. Os drones FPV caem sobre as forças russas, causando morte em uma escala simplesmente insustentável para a Rússia. E, para adicionar uma camada extra de genialidade, a Ucrânia usa suas defesas em camadas para forçar as tropas russas a seguirem rotas estreitas e óbvias em direção aos seus objetivos. E você já pode imaginar o que acontece sempre que a Ucrânia consegue canalizar os soldados de Putin para os gargalos que criou: drones, mísseis e artilharia atacam todos de uma vez, causando ainda mais destruição. A criação de mais dessas zonas de morte no sudeste é, no fim das contas, o verdadeiro objetivo da enorme contraofensiva ucraniana. A Ucrânia sabe que uma ofensiva russa está a caminho, e vai garantir que a Rússia sangre por cada centímetro de território que conquistar. Esta é uma ofensiva pensada para sustentar uma forma de defesa que, por si só, já é ofensiva. E, mais uma vez, a Ucrânia é aberta quanto ao que está fazendo porque sabe que a Rússia não pode fazer nada para impedir. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov,
expôs tudo isso em uma reunião com jornalistas em 20 de janeiro, quando declarou que a estratégia da Ucrânia para 2026 é simples: tornar o custo da guerra para a Rússia impossível de sustentar, forçando assim a paz pela força. Fedorov observou que um dos objetivos estratégicos da Ucrânia este ano é alcançar 50 mil mortes confirmadas de militares russos todos os meses. As zonas de morte que começaremos a ver surgir em todo o território que a Ucrânia acaba de libertar vão desempenhar um papel enorme para tornar isso possível. Se a Rússia vai tratar seus soldados como recursos, a Ucrânia vai fazer Putin gastar o máximo possível. A Rússia foi oficialmente superada em manobra. Agora, enfrenta um verão de dor que pode ser pior para as forças de Putin do que qualquer coisa que já vimos na guerra da Ucrânia. A Rússia nunca se preparou para isso. Seus soldados já estão sendo encurralados e destruídos em outras regiões da Ucrânia, e em breve enfrentarão o mesmo destino no Sudeste. Perdas gigantescas em pessoal, blindados e dinheiro já foram causadas pela estratégia das zonas de morte da Ucrânia, e você pode descobrir mais sobre como essas táticas brilhantes estão afetando a Rússia em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais análises sobre o que está acontecendo por trás das manchetes na Ucrânia.